Como é que você se aproxima dos Salmos? Você se aproxima dos Salmos como aluno ou como peregrino? Eu já tive uma fase que eu me aproximava dos Salmos como aluno. Como aluno, você quer aprender, você quer conhecimento, você quer entender o livro. E aí você aprende algumas coisas valiosas, coisas importantes. Por exemplo, aí você aprende que Salmos é uma coletânea de hinos, de louvor, de adoração, de orações. São poemas. Por isso, pensa no brados de júbilo. Você tem hinos. Por isso que a gente fala, vamos cantar o hino número 100. No singular. Por isso que quando você cita, eu quero ler agora o Salmo 23. Porque é uma coletânea. E quando você fala de forma geral, aí você fala o livro dos Salmos. É um livro poético. Aí você estuda e aprende que eles têm divisões. Você tem estilos literários nos Salmos. Tem salmo de louvor, salmo de lamento, salmo de gratidão, salmo de romagem, salmo dos degraus, salmos imprecatórios, salmos sapiensais. Aí você vai aprendendo tudo isso. E aí é como eu me aproximo do livro como aluno. E naquela fase, tudo isso ajuda, porque você lê, como você entende o estilo, você sabe que aquilo é uma poesia, você vai lendo e você vai tentando imaginar o que passa no coração, na mente do autor, quando ele escreveu. E como é que aquilo se conecta com você. Legal. Mas eu queria te desafiar a não parar na condição de aluno. Porque a condição de aluno, ela vai te fazer compreender coisas tecnicamente. Ela vai te fazer compreender coisas intelectualmente. Mas quando você se aproxima como peregrino, muda. O que é um peregrino? O peregrino, ele desenvolve longas jornadas. E são jornadas e caminhadas que são sagradas para ele. Porque ele tem metas sagradas. Peregrino é diferente de andarilho. O andarilho também desenvolve longas caminhadas. Ele também fica andando por aí como peregrino. Mas o andarilho não tem destino. Ele anda. Ele é um andarilho. Ele anda aleatoriamente. O peregrino tem meta. Eu quero chegar lá. E ele topa pagar o preço da caminhada. O primeiro, o grande mandamento que a Bíblia apresenta para a gente é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Quando eu me aproximo dos Salmos como peregrino, eu me aproximo apaixonadamente. Eu me aproximo com fome, com sede. Porque o que está me impactando e me envolvendo é o amar a Deus acima de todas as coisas. E quando eu me aproximo como peregrino, eu olho para o livro e as categorias literárias não serão o que trará impacto ou profundidade para a minha compreensão. Quando eu me aproximo como peregrino, eu consigo olhar para os textos e perceber que existem nesses textos, nesses poemas, desabafo, angústia, dor, júbilo, alegria. São diários, são confissões de homens que escreveram com as suas vísceras.
com as suas lágrimas, com o seu coração. Então eu me aproximo dos Salmos como peregrino para tentar enxergar nas entrelinhas, em cada palavra, aquilo que impactou há milênios e que continua pelo Espírito Santo de Deus trazendo impactos emocionais, espirituais profundos na minha vida. Foi o que descobriu Anatoly Sharansky. Anatoly Sharansky, ele era matemático e jogador de xadrez. Repetidas vezes, de forma insistente, ele tentou fugir da União Soviética. E a KGB o prendeu. Todas as vezes que ele tentava fugir, o destino dele era: eu quero ir para Israel. E a KGB, a polícia da Revolução Soviética, o prendeu. Ele ficou preso durante 13 anos num dos gulags soviéticos. Os gulags eram campos de concentração onde basicamente cada prisioneiro enfrentava ali tortura, violência extrema e abusos de toda ordem, físicos, morais, espirituais, emocionais. 13 anos preso. Nos seus diários e nas suas falas, ele diz que o que o manteve vivo durante 13 anos, preso num gulag, foram os 150 salmos da Bíblia. Uma vez perguntaram para ele qual a vantagem de ficar lendo salmo todo dia. A resposta dele: sempre que eu começo a ler os salmos diariamente, eu começo e ainda estou envolvido pelas injustiças, pelas dores, pelas aflições que eu estou enfrentando. Mas à medida que eu vou lendo, as dores, as opressões são eliminadas e expulsas para longe de mim. E vai nascendo e sendo fortalecido em mim novas esperanças. Uma vez lá no gulag, tiraram a Bíblia dele. Sabe o que ele fez? Em protesto. E para ele era assim: se eu morrer, morri. Ele se deitou na neve, se encolheu, não gritou, não gemeu, não falou, e só disse o seguinte: se não devolverem a minha Bíblia, eu morro aqui. Os guardas não acreditaram, e ele foi ficando. Quando eles viram que falaram: o cara vai morrer, devolve a Bíblia. Devolveram a Bíblia para ele. Durante os 13 anos que ele esteve preso, a esposa dele, fora da prisão, ela peregrinou pelo mundo inteiro, nos países que ela pôde ir, em campanha pela libertação do marido. Numa dessas viagens, um dos países que ela foi, resolveu premiar o marido dela com um título daquele país. E na cerimônia ela recebeu. Quando ela recebe o prêmio em nome do marido, ela disse mais ou menos assim: eu sou casada com um homem que vive há anos de forma solitária numa prisão, num gulag soviético. Ele abraçou o livro dos Salmos. Esse homem, ele tem sido alimentado, o meu marido, por toda a poesia do rei de Israel que viveu milênios antes dele. E são nessas poesias que ele tem encontrado expressões profundas para aquilo que ele tem sido violentado e para aquilo que ele tem sentido na sua prisão. Portanto, eu trago para você esse testemunho, essa história, para dizer o seguinte: não importa o que você esteja passando e sofrendo agora, louve ao Senhor.
Louve ao Senhor. Louvor é uma expressão tanto de elogio, mas no contexto bíblico é muito mais uma expressão de gratidão. Você agradece ao Deus do céu, ao soberano, ao todo-poderoso, ao incrível Deus que nós servimos. Você está elogiando, mas você está reconhecendo e agradecendo quem Ele é, o que Ele faz. Portanto, não importa o que você está passando, não importa as dores, não importa as aflições, não importa uma semana como essa na IAP do Parque. Louve ao Senhor. Com todo o seu entendimento, a sua alma, as suas forças, louve ao Senhor. Por quê, pastor? Por que eu devo louvar ao Senhor? Queria que você ficasse em pé. Salmo 30. Em nome de Jesus, os versos 11 e 12. São os dois últimos versos do Salmo 30. Tu transformaste meu pranto em dança. Tu tiraste meu pano de saco e me cingiste com alegria, a fim de que a minha glória possa cantar louvores a ti e não se silenciar. Ó Senhor meu Deus, eu darei graças a ti para sempre. Feche os olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo. Pai, nós te amamos. Pai, o salmista acaba de dizer aqui nesse texto que a alma dele não pode ser silenciada quando tu entras em cena. Pai, abre o nosso coração e os nossos lábios em louvor e gratidão a ti. Continua com o teu povo e com a tua igreja. Nos fortalece e nos abençoa. Dirige-nos, fala conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pode sentar. O que aconteceu de tão extraordinário no Salmo 30, para que o poeta bíblico feche o Salmo dessa forma, nos versos 11 e 12? Eu vou ler para você. De 1 a 4. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me elevaste e não fizeste com que meus inimigos se regozijassem sobre mim. Ó Senhor meu Deus, eu clamei a ti e tu me curaste. Ó Senhor, tu levantaste minha alma do túmulo. Tu me mantiveste vivo, para que eu não descesse à cova. Cantai ao Senhor, ó vós, seus santos, e dai graças à lembrança da sua santidade. Se você prestou muita atenção e mantém sua Bíblia aberta nesses 4 primeiros versos, esses 4 primeiros versos, Davi está dizendo que quase a casa caiu. Ele começa dizendo: Senhor, obrigado porque os meus inimigos, eles não vão tirar onda comigo. Ele é rei. E não é só porque ele é rei. Mesmo no nosso tempo, tem gente que fica feliz quando o outro está doente, sabia? Ah, bem feito. É meu inimigo. Então Davi sabe que se ele continua doente, esse salmo, gente, existem centenas de interpretações para ele. E ninguém chega num acordo sobre qual passagem da vida de Davi que está sendo referido esse salmo. Portanto, eu me conforto em ficar somente no poema, no que ele está dizendo. E Davi está dizendo de forma clara que ele passou por uma enfermidade gravíssima. Eu estava enfermo. É o verso 2. E tu me curaste. A enfermidade dele, eu posso afirmar que é gravíssima, porque no verso 3 ele fala assim: tu tiraste a minha alma da cova. Ele quase viu
a viola em cacos. Portanto, a casa de Davi quase caiu. Portanto, a casa de Davi, a vida dele, a saúde dele, quase some da história. Aí ele fecha esse primeiro bloco aqui, até o 4, cantai ao Senhor, ó vós seus santos, e dai graças à lembrança da sua santidade. Ele chama a palavra lembrança, porque eu e você não podemos nos esquecer, nos momentos caóticos como esse de Davi, quem é o Deus que nós servimos. O verso 5 é o verso famoso do Salmo 30. Porque a sua raiva não dura mais que um momento. Em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pô, eu conheço muita gente que nem é crente. Eu tenho amigos ateus que falam isso. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele não sabe que ele está citando Salmo 30, verso 5. Ele não sabe que isso está na Bíblia. Porque esse é daqueles versículos que ultrapassaram os limites do livro e ganharam um domínio popular. Existe nessa construção gramatical algo confortante. O choro pode durar uma noite. Ele não afirma que o choro dura uma noite, mas ele fala que pode durar uma noite. A única certeza que o Salmo dá nessa linguagem, na poesia do salmista, é que a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Até aqui, legal, eu estou sendo legal com vocês. Mas é uma linguagem poética. E aí a gente tem que tratar com ela. Aí eu tenho que olhar para essa linguagem e entender a minha condição de peregrino. Peregrinações duram muito tempo, gente. O problema da linguagem poética é que ela é elástica, ela é longa. Quando fala, o choro pode durar uma noite, quantas horas tem a noite de quem está sofrendo? Há quantos anos está durando a noite de quem enfrenta um câncer? Você já deve ter visto a seguinte expressão: a noite escura da alma. Quem já ouviu essa expressão? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Algumas pessoas. Essa expressão, ela não é uma simples expressão. Ela foi escrita no século XVI por João da Cruz. É um livro. João da Cruz, ele escreve um poema, 2 poemas. A noite escura da alma. Nesse texto, ele está falando exatamente, ele está refletindo sobre todas as dolorosas experiências que a gente tem no processo de amadurecimento para nos aproximarmos de Deus. Então ele vai falando que isso é uma noite escura da alma. Noite escura da alma pode durar muito tempo, gente. O salmista, ele não alivia aqui na poesia dele. É que a gente gosta de entender só a parte fácil. Mas o salmista, ele está sendo muito honesto com a gente no poema dele. O choro pode durar uma noite. Pode, né, Gilson? Mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Vai ter uma manhã para o seu sofrimento, meu irmão e minha irmã. Vai ter. No nome que é sobre todo nome, vai ter um dia novo, um sol que vai brilhar, um sol que vai ser tão
poderoso, tão penetrante, que vai expulsar todas as trevas, as lágrimas serão enxutas e o riso vai surgir para você. O choro dura uma noite, se conforma com isso, se consola nisso. Você está chorando muito? Você tem encontrado muitas lágrimas e pouco consolo? Parece que Deus se distanciou de você? O Anatoly, que eu citei para você agora há pouco, ficou 13 anos num gulag, com a esposa dele viajando pelo mundo. O que alimentou a esperança desse cara é que ele louvava ao Senhor com os salmos. Então louve ao Senhor. Louve sempre ao Senhor. Os próximos 2 versos, 6 e 7. E na minha prosperidade eu disse, nunca serei abalado. Senhor, pelo teu favor, tu fizeste com que o monte permanecesse firme. Tu escondeste a tua face e eu fiquei perturbado. Esse aqui é o momento na oração, na poesia do salmista, que ele finalmente reconhece o orgulho dele. E ele abre mão do orgulho dele. Na minha prosperidade eu disse, nunca serei abalado. Esse é o problema da prosperidade, gente. Para 99,999% das pessoas. Poucas são as pessoas que prosperam e conseguem manter-se numa condição plena de humildade. A pessoa prospera ou intelectualmente, filosoficamente, espiritualmente, financeiramente, e ela meio que balança, porque ela está prosperando. E ele afirma aqui, Davi afirma, na minha prosperidade eu disse, nunca serei abalado. Deixa eu te dizer, você será abalado. Amém? Não confie na sua prosperidade. Não confie nos seus dotes, nos seus dons. Não confie. Nós somos abalados. E aí ele explica aqui no verso 7, Senhor, pelo teu favor, tu fizeste com que o monte permanecesse firme. Aqui tem uma figura que você tem que imaginar ela para você entender. Aí, o monte está firme, a montanha está firme lá. Deus manteve ela firme. Tu escondeste a tua face e eu fiquei perturbado. O quadro que o salmista desenha tem uma grande montanha, Deus é gigante, mas Deus se escondeu por trás da montanha. E quando a face de Deus saiu da minha vida, eu fiquei perturbado. Porque o cara que diz, eu não preciso de ninguém, eu nunca serei abalado, porque eu me garanto, porque eu sou melhor. O cara que deseja o mal para o outro, a morte para o outro, a desgraça do outro e vibra com a tragédia do outro, presta atenção. Deus esconde a face. Não é que Deus não existe, não é que Deus não está mais nem aí, mas Deus fala, ok, você quer viver sozinho, viva. E quando a pessoa percebe que ela já não percebe mais a face de Deus na vida dela, ele fica perturbado. Então aqui o salmista, ele confessa o orgulho dele. Mas olha como ele vai do 8 até o 10. Eu clamei a ti, ó Senhor, e ao Senhor eu fiz súplicas. Que lucro há em meu sangue? Quando eu desço a cova, irá o pó te louvar, declarará ele a tua verdade. Ouve, ó Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor, sê tu o meu ajudador. Glória a Deus. Aqui, gente, o que o salmista está pedindo, eu acho lindo o que ele está pedindo. Ele está pedindo uma segunda chance. Porque quando o salmista pede uma segunda chance, é muito legal para mim, porque já que os intérpretes, estudiosos, pesquisadores do texto bíblico não chegam num acordo a que evento da vida de Davi esse poema foi escrito. Mas no próprio poema, Davi, quando ele pede uma segunda chance, ele fala da enfermidade dele, é muito legal, porque Davi está reconhecendo assim, eu pisei feio na bola, eu errei feio.
Eu fiz o que eu não devia ter feito. Eu fiz escolhas que eu não podia fazer. Eu cometi erros que eu não poderia cometer. Senhor, me dá uma segunda chance. É isso que Davi está pedindo. Aqui eu estou falando de um rei, gente. Eu estou falando do rei mais famoso de Israel, do rei mais admirado de Israel, do rei icônico, mítico da história. E esse rei está pedindo uma segunda chance. O que eu queria extrair daqui, como peregrino, é tentar dizer, por exemplo, para as crianças que vão sentar aqui na frente daqui a pouco, que elas ficam de olho lá embaixo, quando o culto está terminando e sobe. Pede uma segunda chance já. Eu queria tentar convencer os adolescentes da igreja, todo mundo, corre atrás da segunda chance já. Porque o difícil é que demora tanto, muitas vezes, na maioria das pessoas, para cair a ficha, que você precisa de graça, de misericórdia, de perdão e de uma segunda chance. Deixa eu te contar. Eu não sei quando que vai acontecer para você, e eu tenho certeza que já aconteceu esse momento na vida de muita gente aqui. Mas eu sei que numa igreja nós temos momentos, emoções e situações e tragédias e desafios que são diferentes para cada um na sua singular e particular história. Mas eu sei que quando a alegria chegar pela manhã para o Theo, porque o Theo mais do que você e do que eu, do que os pais, do que os avós, ele não viu a hora do médico entrar e falar assim, você está de alta. Eu sei que mesmo o Theo, você está aí, presta atenção agora, se liga, para de desenhar. Eu estou falando de você. Eu sei que o Theo que vai sair do Madre Teodora será um Theo diferente daquele que entrou. Porque o Theo está passando por uma experiência com 5 anos de idade que mexe com qualquer ser humano. Todo mundo que entra sai diferente. Valerie, você está aí. A Valerie já entrou para fazer cirurgia e teve as filhas, as gêmeas. Mas agora ela entrou de novo no centro cirúrgico. Ela sai diferente. São lágrimas novas, viu, Valerie? A gente vai amadurecendo. O Theo, por exemplo, pessoal da enfermaria, da unidade onde ele está, todo mundo conhece o Theo lá. Porque o Theo é falante, o Theo conversa. Quando é para o Theo pedir alguma coisa, o acompanhante, no caso o Mateus, ou a tal, quem está lá, pede. Mas aí o Mateus chegou para o Theo e falou assim, Theo, começa você ligar e você pedir. E as enfermeiras estão amando. O Theo ligou outro dia e falou, oi, você pode me trazer um pão de queijo? Ela falou, oi Theo, lógico. Aí ele, mas eu quero que você traga o gostosão. E gente, se você puder, fica internado no Madre Teodora. O pão de queijo do hospital, a casa do pão de queijo não tem um daquele. É bom. Mas deixa eu te contar, por que eu estou te falando que o Theo sai com uma experiência nova e amadurecido, se é que eu posso usar essa palavra por um garoto de 5 anos de idade. As enfermeiras, o médico chegaram e falaram, a gente vai ter que fazer um novo acesso. Ele está recebendo medicação na veia. Só que o Theo, nesse período de Madre Teodora, ele já entendeu o que é um acesso. Quem aqui gosta de fazer um acesso? Levanta a mão aí. Ninguém levantou a mão. Você em casa, se você gosta, levanta a mão aí para a gente ver. O Gilson, você gosta? Peraí, gente. Peraí, senão eu não vou ouvir.
Igreja de clima pentecostal, gente, é assim. A gente não consegue. Gilson, fala. Você é mau, Gilson. O Gilson é enfermeiro, gente. O apelido dele nos hospitais que ele passa é Senhor Masoquista. O Theo já entendeu o que é um acesso. Sabe, furar tudo para enfiar aquelas mangueirinhas, para jogar remédio lá dentro. Gente, a tal que estava lá na hora, o Theo começou a gritar no quarto, a chorar no quarto, a protestar no quarto, decidido a não permitir que fizesse um novo acesso nele. Foram horas de luta. Não. Tipo assim, eu já sofri. Mas o detalhe é que o acesso que estava aberto lá, já estava ficando tudo vermelho em volta, tal, não dava mais. Ia ser pior para ele. E a medicação já estava doendo quando entrava. Precisava de um novo acesso. A tal explicou para ele, foi acalmando ele. Ele aceitou. Ele entendeu. Até o momento que abre a porta do quarto e entram as duas enfermeiras. Quando elas entraram, o Theo pegou a cama e voou para cima delas. Falou, não, e começou a luta. Amarraram o Theo. Tiveram que amarrar o Theo para poder fazer o acesso. Fizeram o acesso. Passou a dor. Aí o Theo está recebendo alimentação, medicação, está na caminha dele, a tal, as enfermeiras. Aí ele já está calmo. Atenção agora para a fala do Theo. Se não é de partir o coração ouvir isso de uma criança de 5 anos de idade. Ele vira para a enfermeira e ele fala assim, sabe, eu queria que não existisse doença. Eu também, Theo. Como é que o Theo amadurece e chega nessa conclusão e aprende isso por causa do hospital? Se ele não passasse pelo hospital, ele só ia aprender isso lá na frente. Eu também queria que não tivesse doença, que não tivesse pecado, que não tivesse traição, que não tivesse sabotagem, que não tivesse gente egoísta, gente cheia de ódio. Sabe, eu queria que a gente não sofresse as violências, todas elas, de todos os tipos, de todas as áreas que a gente sofre. Eu também queria que nada disso acontecesse, mas a gente passa por isso. Portanto, é nesse momento, quando Davi ele pede uma segunda chance. É nesse momento quando ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Sê tu meu ajudador. É nesse momento que nasce o louvor ao Senhor, gente. Porque nesse momento Davi entendeu. É nesse momento que ele chega na conclusão. Tu transformaste meu pranto em dança. Tu tiraste o meu pano de saco e me cingiste com óleo de alegria, a fim de que a minha glória possa cantar louvores a ti e não se silenciar. Ó Senhor, meu Deus, eu darei graças a ti para sempre. Como é que você amadurece e chega nessa condição de louvar a Deus para sempre? É somente quando você passa pela dor. É somente quando você passa pelo sofrimento. Salmos, incrível, porque o livro dos Salmos é usado por astrólogos, esotéricos, Salmo do dia. Quem já viu isso? O pessoal usa o livro de uma forma, sabe, com mandingas e tal, nada a ver. Nos Salmos eu me aproximo de Deus e vou louvar ao Senhor. Você já ouviu aquela expressão, Deus habita no meio dos louvores? Essa expressão está no Salmo 22, versículo 3. E é um salmo difícil. É um salmo messiânico. É um salmo que fala do sofrimento do Messias. Mas ali, no versículo 3, ele está falando que Deus, ele domina. Deus, ele manda. Deus, ele é o louvor. Deus, ele habita no meio dos louvores.
Então não importa o sofrimento que você vá passar, venha passar, esteja passando, louve ao Senhor. O tempo todo. Hebreus 13, versículo 15. Por ele, portanto, ofereçamos sempre sacrifício de louvor a Deus, continuamente. Isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. Amém? Então, louvor ao Senhor, louvor é isso, é agradecimento, é uma oferta espiritual que a gente faz. Eu termino essa reflexão lembrando vocês, quem assistiu ontem? Ontem foi dia 25, é isso? Hoje é 26, estou certo? 25 de agosto de 2023. Quem assistiu ontem o Sola Escritura? Quem acompanhou? Alguns aqui assistiram. Durante o Sola, da metade para frente, a gente estava lanchando com os meus pais. E hoje em dia é uma aventura lanchar com os meus pais. Você tem que estar atento a tudo, servir eles, entender o que eles precisam. Então a gente estava com o celularzinho na mesa e assistindo. Por isso que não teve resposta minha para vocês. Mas quem assistiu prestou atenção na pergunta. A pergunta de número 5, que é formulada pela nossa equipe de produção. No caso ontem, o Jaques e o Kaique. Ela dizia assim: o que o olho não vê, o coração não sente. Você tem sentido Deus te ajudar no meio das suas dores? Então eles pegaram um dito popular: o que o olho não vê, o coração não sente. Em certo sentido, esse dito popular tem muita razão de ser. Ele é verdade. Mas no aspecto da fé cristã, ele meio que fica manco. Tem muitas coisas que a gente não vê. A gente anda por fé. E é por causa da fé, mesmo não vendo, que a gente sente. O que o olho não vê, o coração não sente. Aí vem a pergunta: você tem sentido Deus te ajudar no meio das suas dores? E se você tem sentido, você não está vendo Deus. Mas como você sente, e existe a geografia da dor na sua história, você louva ao Senhor, porque Deus é real. Amém? Hebreus está falando para mim, Edmilson, adore a Deus com o fruto dos seus lábios, agradecendo a Ele. Portanto, o altar que eu tenho que erguer continuamente para louvar ao Senhor é o altar do meu coração, da minha vida, dos meus pensamentos, no meu relacionamento todo dia, toda hora com o Deus de Israel. O Salmo 148, ele diz que a natureza, o ser humano, os animais, formam uma sinfonia incomparável, um coral incomparável que louva e exalta ao Senhor continuamente. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Independente da sua história e da sua desgraça, louve ao Senhor. Mas a pergunta fica: o que o olho não vê, o coração não sente. Você tem sentido Deus te ajudar no meio das suas dores? E aí eu vou ler para você a resposta da minha sobrinha, da Priscila. E ela responde assim: com certeza. Enfrentar as últimas horas de vida da Rebeca, a última parada cardíaca, e ouvir o médico declarando a hora do óbito, só foi possível porque Deus estava lá comigo. Eu não vi, mas eu senti. A Rebeca faleceu com 7 meses. Quando eu li a resposta da Pri, eu engasguei para não ficar chorando ali no lanche. Meu pai e minha mãe não iam entender.
Depois eu fui para o quarto chorar escondido e sozinho. Que eu sei que essa é uma rotina de muita gente aqui. Às vezes você não quer que a família veja você chorando. Aí você vai e se enfia num lugar e chora sozinho. Sim ou não? Quem já fez isso aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo faz isso. Se você não fez, fique em paz. Vai chegar o dia. Eu lembro quando eu fui até Brasília, a Rebequinha precisando de oração. Eu falei, eu vou para Brasília. Pouca gente da minha família viu a Rebeca. Dos que estão aqui, quem viu a Rebeca pessoalmente? A Rebeca, ela era linda. Mas ela tinha uma coisa mais bonita do que a beleza de rosto. O sorriso dela. Eu lembro que eu entrei na cozinha, ela nunca tinha me visto. E eu não sou um cara que você bate o olho em mim e começa a rir para mim. A Rebeca olhou para mim, deu um sorriso e estendeu as mãos e veio para o meu colo. Passamos o final de semana ali com ela. Passou pouco tempo. Voltei para Campinas. Passou pouco tempo, a Rebeca faleceu. Toca a gente pegar os carros e vai todo mundo para Brasília, todo mundo que pôde, para ter ali um momento de velório, de sepultamento da Rebeca. 7 meses. Aí eu vejo a Priscila escrever isso. Sim, com certeza eu sinto a proximidade, a presença de Deus na minha vida. Ouvir a última parada cardíaca da minha filha. Ouvir o recado de que ela foi a óbito. Eu não vi Deus, mas eu senti Deus. Sabe, você tem enfrentado lutas, dores e sofrimentos, e você resiste, porque Deus está perto de você. Você continua com a sua fé, fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas regras, mandamentos, doutrinas. Você pegou isso como estilo de vida para você. Evidente, a graça nos salva. Mas essa graça ensinadora revela quem nós devemos ser, o que nós devemos fazer. E a gente faz isso porque ama. Você faz isso porque ama. Você faz isso porque, sabe, você quer agradar a pessoa, louvar a pessoa, você quer fazer a pessoa feliz. Dia dos Namorados, foi agora. Eu entro na floricultura, falei, cara, eu queria um botão. O atendente falou assim, você quer um botão americano, australiano, italiano ou brasileiro? Eu falei, cara, eu quero um botão. Uma crise. Falei, o mais barato. Foi com amor. Aí ele falou assim, não, então temos esse aqui. Eu falei, cara, eu quero aquele ali, ó, tá mais bonito. Enquanto ele foi preparar, eu começo a andar pela floricultura e vi uma planta linda. Linda. Daquelas que quando você chega impressiona. Sabe o preço, gente? Eu falei, pô, isso aqui vai ser caro pra caramba. Vai ser 200 conto. Era o dobro do que custa o botão. Eu olhei e falei, moço, vem cá. Tá certo esse preço? Ele falou, tá. É uma promoção. Eu falei, moço, joga fora aquele botão. Pô, eu vou impressionar a Rê. Aí eu comprei aquele. Eu nem sabia o nome. Teve um podcast que eu fiquei perguntando qual o nome da planta. Só quem acertou foi o Henrique. Para alguma coisa você serve, Henrique. Soldado. Te amo, Henrique. Cheguei, Rê, para você. Nossa, Ed, você gastou muito dinheiro. Não importa, meu amor. Você vale infinitamente mais do que essa planta.
Por que a gente faz isso, cara? Planta. Uma vez eu estava fazendo um casamento. Eu estou aqui, ó, pastor que vai fazer o casamento. A mãe da noiva chega para mim e fala assim: dá uma olhada nessas flores. Custou 30 mil reais o enfeite dessa igreja só com flor e lá no salão. Amanhã nós vamos jogar isso tudo fora, não serve para nada. A planta vai morrer, você vai jogar fora. Mas por que a gente faz isso? Não é para eu conquistar mais a Regina, não é para eu ter mais da Regina, porque eu já tenho muito da Regina, cara. É para agradar a Rê, é para louvar a Rê. Louve ao Senhor, meu irmão. Ele está perto de você. Sinta a presença de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus com você.